Fala pessoal, Daniel Mamura para mais uma aula de SEO. E hoje a gente vai dar continuidade às nossas explicações sobre as diretrizes para webmasters. No episódio de hoje a gente vai falar sobre o primeiro item ali das diretrizes específicas, que é justamente a geração de conteúdo de forma automática. Se você não viu o último vídeo, recomendo que você volte lá onde foi a introdução sobre as diretrizes para webmasters, onde a gente falou sobre as diretrizes gerais, as de qualidade e os princípios básicos que você deve seguir se você não quiser ser penalizado pelo Google. Agora a gente está entrando então nas diretrizes específicas e a gente vai falar sobre essa parte da geração de conteúdo automaticamente, que se for, vamos dizer, na sua programação do seu site, você fez algum artifício para que a programação gere um conteúdo de forma automatizada e que isso seja única e exclusivamente para enganar o algoritmo, você corre o risco de ser punido, porque é justamente isso que o Google não quer, que você crie uma programação que gera um conteúdo ali às vezes sem sentido para o usuário, que é o que acontece na maioria das vezes, única e exclusivamente para você posicionar bem nas buscas do Google. Quando você clica ali no link que existe dentro das diretrizes para webmasters, a gente vai para uma página específica aqui que fala desse item aqui do conteúdo gerado automaticamente. Ele dá alguns exemplos sobre o que você não deve fazer, a gente vai passar por cada um deles. O primeiro deles é o texto que não faz sentido para o usuário, mas por conter a palavra-chave, eventualmente você está o quê? Querendo que essa página posicione bem lá no Google. Então, se você está aí achando que eu vou criar uma página com várias repetições da palavra-chave, não sei o que, e isso vai te ajudar a ficar bem posicionado no Google, toma cuidado, porque o Google já deu de exemplo aqui que isso não é uma boa prática. E se você viu a aula anterior, você vai saber que realmente não é, porque a gente tem que pensar primeiro no usuário e nunca tentar enganá-lo. O segundo ponto que a gente tem aqui é justamente o texto traduzido de forma automática e sem a revisão de uma pessoa. Então você tem que tomar muito cuidado quando você tem um site que ele simplesmente republica um texto que foi pego em outro lugar, em outro idioma e aplica lá para que o seu usuário consiga ler. Se o Google começar a identificar que tem baixa qualidade, que você está copiando isso de outro lugar, por mais que seja em outro idioma, isso pode sim vir a te prejudicar. Então, se você quer usar um conteúdo que foi escrito em outro idioma, faça a correta tradução, veja se não tem nenhum tipo de erro grosseiro lá, porque isso pode vir a te penalizar. Então fica ligado que, mesmo sendo de outro idioma e você traduzindo de forma automática, o Google vai conseguir saber que você fez esse trabalhinho aí meia boca e ele quer que você faça algo direito. Então traduza corretamente, dá aquela caprichada e, se possível, não copia na íntegra, dê aquela sua cara para o material, porque é muito importante que o Google gosta de conteúdo original para exibir lá na SERP do Google. Depois nós temos textos gerados por processos automatizados e até tem um link aí para as cadeias de Markov. Para quem trabalha com algoritmos, matemática e até mesmo programação, essa cadeia de Markov aí pode ser um nome conhecido, que basicamente, traduzindo aí para a linguagem de nós meros mortais, é que se você está criando um algoritmo, talvez utilizando essas cadeias de Markov, tudo para juntar termos, juntar palavras, trechos de texto, fazer substituições, tudo de forma automatizada, o Google consegue sim entender que você fez esse processo e ele pode te penalizar. Afinal, você está colocando um robô para criar conteúdo para pessoas. E, na maioria das vezes, isso não é o ideal. Quando a gente está criando um conteúdo, é bom que uma pessoa escreva para outra pessoa. Claro que tem algumas páginas de sites que o conteúdo é gerado de forma totalmente automática, porque às vezes acompanha o número, ações da bolsa, cotação do dólar, são dados que são gerados através do próprio computador. Mas um conteúdo, um texto que é criado dessa forma, o Google já não considera tão legal, porque é um robô que na verdade está criando. Então, invista um tempo em realmente criar conteúdo de qualidade. E se você ainda não viu a nossa aula sobre conteúdo que temos aqui no canal, eu vou deixar o link aí para vocês verem aqui no card. O próximo ponto que temos aqui são os textos com geração automática, troca de sinônimos.
Bem, isso aqui a gente pode até chamar que é a paráfrase. Se você pega um texto e substitui simplesmente por sinônimos, troca algumas palavras ali e lendo parece realmente uma nova versão, mas o Google sabe que aquilo ali foi feito através de um processo meio padronizado, robotizado. E isso também não é legal, porque você está pegando um conteúdo já existente e simplesmente trocando algumas palavras. Então, toma cuidado que também sair pegando um texto bacana, substituir as palavras por sinônimos não é uma boa estratégia para você criar conteúdo de qualidade. Invista realmente em criar um conteúdo original. O próximo item que temos aqui são os textos gerados a partir de cópias de feeds RSS, por exemplo. Então, se você quer simplesmente pegar ali através da programação um feed de postagens de um blog e utilizar aquele conteúdo para gerar o seu conteúdo, talvez essa aí não seja uma boa estratégia, porque o Google já está sinalizando aqui que ele não recomenda tal prática aí para o seu conteúdo. O último item aqui da lista, mas que talvez seja o mais comum de acontecer, são os agrupamentos de trechos de conteúdos de páginas distintas. O que o Google está trazendo aqui? Basicamente, tem algumas pessoas que pegam a introdução de um lugar, o meio do texto de outro e a conclusão de um terceiro lugar. Junta tudo isso numa página e acredita que está criando um conteúdo original. Porém, isso não é verdade. O Google consegue saber que cada trecho veio de um lugar distinto e se você não adicionou nenhuma camada, nada ali a mais para complementar esse conteúdo, simplesmente a página e esse conteúdo que você acabou de gerar fazendo esse catadão de trechos aí de textos é simplesmente uma cópia, um plágio. Então você precisa, se você quiser usar algum trecho aí dentro do seu conteúdo, lembre-se de que você precisa ter muito mais coisas originais do que esse trecho aí que foi uma cópia, porque a gente sabe que em alguns momentos você vai precisar citar um parágrafo de um livro, de uma lei, o que alguém falou numa entrevista, mas o restante ali, os outros 80%, vamos dizer assim, do seu texto, precisa ser original. Se ele for 100% cópia, quer dizer que você é um plágio ali, não tem nada de original, por mais que a combinação desses 3 pedaços aí de conteúdo não exista na internet, mas eles separadamente existem e o Google consegue identificar cada um deles. Então era isso que eu queria trazer para essa aula sobre o conteúdo gerado automaticamente. Fique esperto para não cair nesses erros e eu te vejo numa próxima aula. Se você gostou dessa aula aqui, deixe o seu joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para receber a notificação das próximas aulas que vão sair aqui no canal. E eu vou deixar mais 2 vídeos aqui na tela para você continuar acompanhando o meu trabalho aqui no YouTube. E eu te vejo num próximo vídeo. Clica aí!